Que massacre foi esse, rapaziada? O Flamengo simplesmente amassou o Vasco na estreia do time principal aí do Campeonato Carioca. Clássico só tem no nome porque não tem rivalidade, não tem competitividade. É simplesmente um atropelo o que o Flamengo faz em cima do Vasco em todos os encontros. E esse foi simplesmente o maior amasso que eu já vi entre Flamengo e Vasco, cara. O Flamengo já meteu 6-1, 4-1, 4-0 no Vasco, mas essa é o maior atropelo. Não pelo placar do jogo, porque o placar não diz muita coisa, mas simplesmente pelo que foi o jogo. E se você viu o jogo, você sabe que foi o maior massacre que o Flamengo já fez em cima do Vasco, cara. Vamos dar uma olhada aqui no que a mídia tá falando sobre esse jogo, porque foi, cara, um atropelo, um amasso. O que a gente viu ontem, eu vou repetir, é um clássico porque eram as duas camisas muito grandes, muito importantes. Mas em campo não foi um clássico, não foi um clássico. Não foi. Eu acho bem interessante o ponto que o Casão tocou, porque o que a gente esperava de um maior equilíbrio nesse jogo era justamente o fato do Vasco estar em ritmo de competição e o Flamengo ter voltado às pressas. Tem que lembrar como é que foi a decisão do Flamengo em mudar a sua estratégia, o seu planejamento para esse jogo. Na véspera do jogo, uma intervenção rolou para o Flamengo entrar com o seu time principal na partida. Não era para ter o time principal, não era para ter nem o Felipe Luiz na beira do campo, certo? Para os outros era melhor não ter intervenção. Sim, exato. Mas eu estou dizendo, o que surpreendeu o Casão e a mim foi que, na véspera, o Felipe Luiz pegou o time, juntou a galera, amanhã tem jogo, vamos. Poupou um ou outro, Arrascaeta, e o time, no aspecto físico, estou com o Casão, foi surpreendente. Não no aspecto técnico, a diferença técnica em relação ao Vasco. Parecia que era o Flamengo que já estava jogando a sua terceira, quarta partida no ano. E era a primeira. E foi uma baita primeira partida. Difícil você ter uma primeira partida assim, de um time que sobra tecnicamente. Se ele estiver bem preparado fisicamente, souber o Felipe Luiz fazer revezamentos para não extenuar os seus jogadores precocemente, a resposta da enquete, estou com o Casão, a diferença vai aumentar. Agora, essas comparações, elas vão ter mais sentido a partir da quarta-feira que vem, quando o Flamengo estreia no Brasileirão contra o São Paulo, e os jogos são misturados. A gente vai ver como é que está o Cruzeiro em relação ao Flamengo. O Cruzeiro que em Minas não tem grandes adversários, o Atlético está um caos. E o Palmeiras, que começou a temporada de uma forma bem complicada, né? São os dois principais adversários do Flamengo. E acho que essa competição, essa comparação, melhor dizendo, nesse início, sobretudo, vai ser do Flamengo que acabou o ano com o Flamengo que começa o ano. Né? E o Flamengo ele pode melhorar esse ano. Vamos pegar um jogador que atuou ontem, só para dar um exemplo. Emerson Royal, certo? Era o jogador que não correspondeu às expectativas depois da contratação, perdeu a posição para o Varela, era achincalhado pelos torcedores e tal. Talvez ele tenha feito ontem a sua melhor partida desde que chegou ao Flamengo. O que ele disse depois do jogo? Eu precisava de uma pré-temporada e abdiquei de 15 dias das minhas férias para desespero da minha mulher para chegar melhor preparado nesse 2026. Isso é um bom ponto. Se isso estiver na cabeça de cada jogador do Flamengo, velho, não tem para ninguém. Tem para ninguém, né? E acho que essa circunstância a gente vai conseguir medir, comparando o Flamengo de 2025 com o Flamengo de 26, a cada jogo grande. E agora só tem jogo grande, né? Ele pega o Fluminense no domingo, pega o São Paulo na quarta pelo Brasileiro, daqui a pouco tem o Corinthians pela Supercopa. Então, vários jogos já... Não vai ter jogos do Flamengão contra os times menores do Rio de Janeiro, né? E acho que essas 3 primeiras rodadas do Sub-20 não funciona. É um assombro realmente a diferença que o Flamengo tem pro restante dos times brasileiros. E eu fiquei muito esperançoso por essa temporada com essa estreia do Flamengo avassaladora, assim, cara. Olha isso. 32 finalizações contra uma do Vasco, cara. O Flamengo não deixava o Vasco respirar. O Flamengo mordia o tempo todo. Me lembrou muito o PSG 2024, 2025. Eu acho que o Flamengo tá aplicando algumas ferramentas do que o PSG aplicava ali em 2025 no perde pressiona na bola, né, cara? Muito intenso, muito louco, cara. Os vascaínos sofrendo, olha isso, cara. Cortou. Bola sobra com o Léo Pereira. Na entrada da área, tentativa de lançamento, Piton, a sobra, o chute, gol do Flamengo. Carrascal.
óbvio. Alguém aqui não sabia que isso ia acontecer? Todo mundo no Maracanã sabia que isso ia acontecer, menos o treinador do Vasco. Todo mundo no Maracanã sabia que ia acontecer exatamente isso. O gol ia sair a qualquer momento. E saiu. Pilhado também falou sobre esse jogo. Vamos dar uma olhada naquilo que ele disse. Se não fosse o Léo Jardim no clássico de hoje, o Flamengo teria feito pelo menos 7 gols no Vasco. Foi um massacre do Flamengo no Vasco. O Flamengo nem precisou colocar sua força máxima. O Flamengo não colocou Léo Ortiz, o Flamengo não colocou Alexandro, Pedro começando o jogo, Arrascaeta, Jorginho, para fazer um massacre no Vasco. A expulsão colaborou? Colaborou. Só que só no primeiro tempo o Léo Jardim fez 4 defesaças. No segundo tempo, ele fez pelo menos mais 2 defesaças, assim, de você falar milagre. Então o Léo Jardim hoje evitou uma goleada histórica do Vasco contra o Flamengo. Mais uma, porque recentemente o Flamengo fez 6 gols no Vasco, né? E hoje, pelo que o Flamengo criou e pelas defesas do Léo Jardim, o Flamengo poderia ter saído do Maracanã com uma goleada. Eu acho que essa aqui foi até pior do que uma goleada de 6-1, cara, que o Flamengo fez no Vasco aquela vez. Porque dessa vez, forma como que o Flamengo impôs um ritmo em cima do Vasco, eles claramente estavam meio assustados com o ritmo que o Flamengo estava imprimindo, e eles não sabiam o que fazer. Cara, é uma loucura o que o Flamengo fez contra o Vasco, cara. Foi uma pressão absurda. Os caras não conseguiam dar 2 passes na bola sem perder, cara. Loucura. Aqui o Benja também falou sobre esse jogo. Vamos dar uma olhada no que ele disse. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Há 3 anos que o Flamengo não sabe o que é perder pro Vasco. Acabou de ganhar agora 1-0. E olha, gente, não é sacanagem não. O Vasco não conseguiu passar do meio de campo. Se teve um resultado injusto, foi esse 1-0. Era para ter sido 5, 6, mas o Flamengo perdeu muitos gols. O Léo Jardim pegou pra caramba. Mas sabe o que parecia? Aqueles treinos de boxe na época do Mike Tyson, que ele pegava um sparring, que só apanhava. Gente, o Vasco, tô falando sério, gente, não conseguia passar do meio de campo. O Vasco foi nosso sparring, cara. Parecia isso mesmo, né? O Vasco não saía do meio do campo. Eu acho que não foi assim, erro de gol, não. Foi mais o goleiro dos caras que tava muito inspirado. O Léo Jardim defendeu muito, cara. Foi um massacre, moleque. Tô muito ansioso pro Campeonato Brasileiro, vou falar a verdade pra vocês. Mas deu aí pra sentir um pouquinho ali e matar um pouquinho da saudade de ver o Mengão em campo, amassando geral. Como é bom ser Flamengo, meu. Que isso, cara. O Brasileiro não tá começando mais cedo. Eu gosto demais do Campeonato Brasileiro. Eu sou muito apegado do Campeonato Brasileiro. E vamos esperar aí, né, os próximos jogos. O Flamengo também já tem jogo contra o Fluminense. Quem sabe daqui pra lá o Paquetá já não é jogador do Flamengo, né? Mas enfim, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Isso ajuda demais, rapaziada. Cada like, cada compartilhamento ajuda muito o canal. O canal ser entregue pra mais pessoas. Então o canal é pequeno. Então cada like, cada inscrição ajuda demais. É isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, rapaziada.